Oi, gente, tudo bem? Oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Confirmem para mim, por favor. Aí a gente já vai começar com uma oração. Eu tô de fone hoje para ver se fica melhor o áudio. Tá bom o áudio? Vocês estão me ouvindo? Ah, então tá bom. Então vamos começar, tá bom? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por esse tempo, Pai. Te peço que o Senhor conduza essa live para que o teu nome seja glorificado, para que a gente possa aprender, Senhor, e cada dia mais andar nos teus caminhos. Que o Senhor abençoe, Pai, essas duas irmãs que já chegaram. Que o Senhor abençoe os demais que chegarão e que viram esse vídeo lá no YouTube, Pai. Que a tua poderosa palavra age, opere nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eclésia está aqui. Carol. Educando Além da Escola, não sei seu nome, mas sejam bem-vindas, família Tori. Vamos começar? Então vamos lá. Primeira coisa, se você não me conhece, né, eu sou a Cristiane e o objetivo aqui é eu partilhar com vocês, né, porque eu gosto de, enquanto eu ensino, né, enquanto eu tô partilhando aqui com vocês, eu vou aprendendo também. E tem sido muito bom. A minha pergunta é: quem está fazendo um desafio de não gastar durante 4 semanas, porque vai dar certinho até a gente terminar o livro? Eu coloquei esse desafio na semana passada e eu tô operando no desafio. E eu vou falar pra vocês, gente, como é difícil, né? Como é difícil. E às vezes a gente tem um dinheiro, aí já fica. Então, assim, eu não gastei. E tenho coisas, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um sabonete facial lá. O que eu faço? Eu abro, eu cortei ele é uma bisnaga, né? Eu cortei ele, abri, tem um monte ainda lá de sabonete lá. Então, por que eu vou comprar outro? Tem que esperar. E ele é grosso, sabe? Então, eu tô usando. Para vocês terem uma ideia, eu tô fazendo isso. Para realmente fazer o desafio, né? Comprar aquilo que a gente realmente precisa, não tem problema, né? Mas aquilo que é excesso, ou às vezes a gente também não tá podendo comprar, e aí se enfia em dívida. Então o desafio é justamente para isso, para a gente primeiro criar uma consciência da importância de não gastar inutilmente, não é? Isso não quer dizer que você vai cortar coisas importantes, não, mas a gente vê o quanto que às vezes está ali um vício, né? Às vezes de olhando no aplicativo para comprar coisa. Vamos lá, Educando Além da Escola falou: eu estou, Cris, mas o desafio maior é o marido não gastar. E essa bendita promoção de livros da Amazon, eu estou me controlando. Eu confesso assim que eu tenho uma inclinação grande para comprar livros, sabe? Só que eu tenho um monte de livro para ler, então eu não vou comprar. E aí depois você passa os vídeos para o seu marido, porque o ideal, gente, é sempre trabalhar em concordância o casal. Quando o casal concorda, é bomba atômica. Minha amiga Adelaide está aqui. Minha amiga Adelaide fez o Crown comigo, com meu marido, há quase 15 anos. E deu super certo. Eles são um dos casais que são o nosso benchmark, assim, que realmente aplicaram o que aprenderam, tá? A Carol disse: menina, eu tenho bipolaridade, estou em crise de hipomania. Essa semana foi bem difícil, gastei muito. Carol, eu não sei se você é cristã. Se você for, se arrependa do seu pecado. Assim, né? O diabo adora trazer uma culpa, mas o que já foi, né? Senhor, me ajuda, eu me arrependo e toca o barco para frente, porque Jesus vai colocando as coisas em ordem na nossa vida, né? Conosco, nos ajudando. A Eclésia falou: estou seguindo as lives sem ter o livro, vou deixar a compra para um outro momento. Não precisa, Eclésia. Aqui você toca o barco comigo. Fazer todas as anotações que você está dando. Maravilha, tá? A ideia é essa. O livro é bom, tá bom? É um livro importante para se ter. Mas, como você mesma disse, não precisa agora. Eu já estou partilhando aqui justamente para isso, para ajudar vocês, tá bom? Depois, uma oportunidade é bom ter. É bom depois ler até com o marido, tá bom?
Entendeu, Carol? O que já foi, querida. Toca o bar, peça perdão e começa a pedir para o Senhor te ajudar, né? A colocar na mão dele, não é no nosso braço, né? No nosso braço fica muito cansativo. Falei isso para uma pessoa hoje. Ela estava tentando resolver um monte de problema no braço. No braço é praticamente impossível. A gente tem que confiar no Senhor. Não existe nada difícil para Deus, né? Então vamos começar. Vamos fazer o seguinte, eu trouxe do meu livro do Crown, tá? O que eu fiz? Vocês lembram que eu falei dos percentuais por conta? No final eu passo para vocês, tá bom? E aí lá no YouTube, se for até o caso aqui, eu anoto lá quando eu colocar o vídeo, eu coloco embaixo os percentuais para as contas, tá bom? Isso aqui é o proposto, né, gente? A realidade é diferente, mas, tá bom? Isso, Carol. O Senhor é a tua força, tá bom? Então vamos lá. O livro, ele conta a história do Isaac, né? Vocês lembram que a gente falou que ele tinha um negócio de cortar grama e aí ele vendeu o negócio, tá? O nome desse capítulo é Concentre-se na Visão. Então ele vai contar um pouquinho da história do Isaac e no meio da historinha ele vai falar do porquê concentrar-se na visão, tá bom? Então ele fala assim, ó, 96% das pessoas tendem a concentrar-se na provisão. O que é a provisão? A capacidade financeira que a pessoa tem, né? Então, a grande maioria das pessoas se concentram nisso. E 4% se concentram na visão. E a gente vai chegar lá para explicar o que é visão. Então, eu vou fazer um resumo aqui da vida do Isaac. Então, o Isaac vendeu o negócio dele de cortar grama, já era um adulto, casou, comprou a casa e super, né, seguiu os conselhos do pai dele. E o que acontece? Ele foi fazer uma viagem missionária, ele aceitou Jesus, e aí ele foi fazer uma viagem missionária, aí ele falou, eu quero ser missionário. Aí o pai dele, conversando com ele, através de perguntas, mostrou para ele que ele não tinha uma vocação para ser missionário, e sim para ser um empresário. E sendo empresário, ele poderia abençoar obras missionárias, tá? Então, e aí uma das coisas que o pai dele argumentou com ele foi que somente 3% das pessoas servem em tempo integral. Então, né, pessoas que realmente dedicam suas vidas à obra, missionários, pastores, somente 3%, tá? E aí o pai dele conversando com ele realmente entendeu que, no caso dele aqui, era ele ter negócios e ser, através do dinheiro, através dos seus negócios, ele poder abençoar obras missionárias, né? Que são muitas mesmo, a gente tem muita oportunidade de abençoar, né? Os missionários, que são pessoas que se dedicam o tempo todo, né? 100% do tempo à obra de Deus, tá certo? E aí a questão seguinte desse capítulo diz assim, todos nós temos um chamado de Deus, e não apenas algumas pessoas especiais. E é verdade, né? Se eu souber para qual tarefa o Senhor me chamou e fizer com todo o meu coração, então meu trabalho será uma adoração a Deus, né? Acho que é em 1 Coríntios 10, 31, fala, quer bebais, quer comais, tudo que fizer, portanto, né, o que quer bebeis, quer comeis, quer comais, quer beber, fazer tudo para a glória de Deus. Então, o nosso trabalho é o nosso campo missionário. A verdade é essa. Tem até um perfil aqui no Instagram, chama Teu Campo. Eles sempre postam coisas relacionadas a isso. Quando a gente faz algo como para o Senhor, para que glorifique o Senhor, nós estamos adorando a Deus, não é? Então, o Isaac tinha um chamado para os negócios. Ele não foi chamado para ser missionário, tá? Então, isso também é extremamente importante, a gente saber qual é o nosso chamado, não é? Se você buscar a visão de Deus para a sua vida, o dinheiro virá naturalmente com a visão. Claro que você está centrado na obediência, daquilo para que Deus te chamou. Quando você está na posição correta, Deus vai trazer a provisão. Agora, quando a gente está numa posição que não é a de obediência, aonde quer que Deus nos colocou, aí realmente não vai ter provisão, certo? Então, não está escrito lá em Oséias, não está escrito assim, meu povo perece por falta de dinheiro.
E sim, meu povo perece por falta de conhecimento ou visão, tá? Então a gente acaba perecendo muitas vezes porque não estamos no lugar que Deus nos chamou para estar. A provisão ajuda a concretizar a visão. Então, realmente, as finanças ajudam a gente realizar a visão de Deus para a nossa vida, né? Mas a visão precede a provisão. Então, não adianta. A questão não é de dinheiro, a questão é de estar aonde Deus quer que estejamos, é a visão de Deus para nós, o chamado de Deus para nós. E aí sim vem a provisão. Vocês já viram pessoas que às vezes elas têm uma capacidade, às vezes elas ganham dinheiro e depois elas perdem o dinheiro, mas elas conseguem recuperar justamente porque elas têm visão, tá? Se não há visão, não há necessidade de provisão. Então é você estar no lugar errado na hora errada, é justamente isso, tá? Você já passou por uma situação assim? Eu já passei por situações assim 2 vezes. Uma, eu passei a consequência de estar no lugar errado. E a outra, eu ia, só que Deus impediu, não deixou. E provavelmente eu ia quebrar minha cara, eu e minha família. Ia ser um grande desastre, mas Deus, graças a Deus, nos impediu, certo? Então, a gente estava com uma visão errada no lugar de um pensamento humano mesmo, sem ter buscado a Deus suficiente, né, para aquela determinada situação. E ainda assim Deus impediu, graças a Deus. Porque hoje eu tenho consciência de que se tivéssemos caminhado por aquela visão que não era de Deus para nossa vida, não seria nada bom. Nada bom mesmo, tá bom? Então, Deus nos colocou nesse planeta com um propósito único. Tem algo que só você pode fazer, ninguém mais. E com um destino singular. E, gente, isso aqui não é coach, não. Eu detesto, tá? Esse papinho de coach, mas é verdade. Por isso que, quando eu aprendi isso, até assim, inveja. Não dá pra você ter inveja de alguém. Por quê? Porque aquilo é o que Deus preparou para aquela vida, aquela pessoa. E Deus tem algo preparado para mim que é único. Então, não tem por que eu ter inveja de ninguém, não é? Ele quer mostrar e revelar o propósito para as pessoas. Ele quer fazer isso. No passado, agora isso aqui é interessante. No passado, nos Estados Unidos, a maioria valorizava o propósito, o destino e o chamado. Eu não sei se vocês leram a série da Anne Green Gables. Ali deu para ver bem. Quando eles foram para a Primeira Guerra, os jovens, um dos filhos dela demorou para se alistar, sabe? E todo mundo ficava cobrando o menino, porque ele demorou para se alistar para ir para a guerra. Então, naquela época, mesmo que fosse para morrer, as pessoas iam, as pessoas entendiam: meu propósito, eu estou sendo chamado para ir para a guerra, para lutar pelo meu país, e eu vou. E assim, via aquilo como algo honrado, como algo. Tinha que ir, ia com orgulho, sabe? Com prazer, assim, estou indo, né? A grande maioria. Hoje em dia, a gente está bem distante disso, né? Então, a realidade de hoje, a pessoa quer estudar para ganhar mais dinheiro, comprar coisas maiores e melhores e viver um estilo de vida luxuoso. É o que o mundo sopra o tempo todo, né? Com propaganda, com produto, próprio vídeo, muitos cursos, pessoas falando sobre hackzinho para ficar milionário, para ganhar dinheiro rápido, né? Até essa questão das apostas, né? Que tem sido uma catástrofe, até mesmo dentro da igreja, pessoas viciadas em apostas dentro da igreja. Então, tudo isso é muito triste, não é? Por quê? Porque se perdeu o propósito, a visão de Deus. Para que Deus me chamou? Deus pode ter chamado alguém para algo grandioso, mas Deus também pode ter chamado uma pessoa só para ficar em casa, para cuidar de sua família, ser uma mãe de família, né? Ou um pai que trabalha em algo ordinário, comum, mas que vai
atender ali as necessidades da sua casa, não é? Tem até um livro do professor Francisco Scorsin, O Mínimo sobre Vocação, ele fala um pouco sobre isso. É muito bom esse livrinho, é um livrinho curtinho, assim, muito bom. Recomendo. Veja, por exemplo, o caso da bailarina Farmer. Não sei se vocês seguem a bailarina, a Hannah, né? E ela mostra ali, eu fiquei pensando um dia desses, né? Que ela ali, ela é riquíssima, aquela moça, né? Teve agora o 9º filho dela. E você olha assim os vídeos, a casa dela é super simples. E aquela mulher é muito rica, de família rica, tem uma multidão de funcionários, ela tem uma fazenda, né? Aí ela vende lá os produtos dela e tal. E é super simples, né? E ela tá ali vivendo o propósito dela, pelo menos parece, né? De ser mãe de família. Tem toda aquela tradição dos Mormons, né? Parece que os Mormons, eles têm essa tradição de não ostentação, né? De não ostentar, de cuidar da família, ter família numerosa. Então, as coisas são simples, né? A gente que às vezes fica meio perdido, né? Ouvindo tantas vozes e querendo viver a vida que não é aquilo que Deus tem para nós, não é? Então, para nós que somos cristãos, qual que é? A felicidade não é o objetivo da nossa vida. Na verdade, o nosso objetivo é a obediência a Jesus Cristo, né? E é o que Ele tem para nós. E a expansão e a promoção do reino. O nosso objetivo deveria ser esse, né? Estar no centro da vontade de Deus, aquilo que Ele quer de mim, fazer o meu melhor, na obediência do Senhor e pensar na expansão do reino, não é? Então, o segredo dessa aula qual é? O segredo é concentrar-se na visão e não na provisão. O que Deus quer de mim? Como eu vou usar a vida que o Senhor me deu? Capacidade intelectual, de trabalho, força, ânimo, meus talentos, meus dons para o Senhor hoje. Como que eu vou? E estou no centro da tua vontade, Senhor. Às vezes estar no centro da vontade de Deus não é muito agradável. Não é. Mas tem a recompensa da obediência, né? Então, descubra seu chamado e o propósito de Deus para a sua vida. Como que você vai fazer isso? Você vai ter que orar. E pedir para Ele te mostrar, porque Ele mostra. E até a Isa leu esse livro, né? E aqui fala, escolha a sua carreira ou profissão de acordo com o seu chamado, não de acordo com o dinheiro. Quantas pessoas escolhem suas profissões por conta do dinheiro? Já tem um dedinho de mamon aí, né? Então, busque seu chamado e sua visão com todo o coração e espere que a provisão venha naturalmente, porque vem. Eu sou prova viva disso, né? Para quem já é minha aluna, sabe, quem já viu, tem live aí, tem um monte de vídeo lá no YouTube, de que eu fiz engenharia, eu amava a minha profissão, amava mesmo, tinha muito prazer em trabalhar. Só que quando eu não tinha ficado grávida da Isabela, eu parei de trabalhar um ano antes. E quando eu parei de trabalhar, Deus falou para mim, a porta que eu abro ninguém fecha. Só que ninguém fala a segunda parte do versículo, que fala que a porta que Ele fecha ninguém abre. E Ele me disse isso. Eu fechei essa porta na sua vida da engenharia, filha. Tá fechada. E eu não quis ouvir. Então eu passei 8 anos, a Isabela nasceu, a Rafa nasceu, e eu fiquei 8 anos assim muito perdida, porque eu não entendia o meu chamado, a visão de Deus para mim, da importância da minha vida, na vida da minha família, na vida do meu marido, na vida das minhas filhas. Então eu fiquei ali 8 anos, né? E até o dia que eu entendi, por isso que eu falei que muitas vezes você obedecer não é algo muito agradável, porque muitas vezes você não entende. Naquela época eu não entendia, mas após 8 anos eu entendi. E aí houve uma grande restituição na minha vida, de alegria,
de paz, de tudo de bom que Deus podia me dar. Eu recebi, depois daqueles 8 anos de sofrimento, foi um sofrimento porque eu não entendia o que Deus tinha para mim de chamado, né? E tem isso também, sabe? A vida, ela não é linear, né? Existem as fases, as estações, Deus vai mudando as estações, Deus vai trazendo novas oportunidades, né? Só não vive isso quem se fecha, quem não ora, quem não busca, porque Deus sempre está pronto para dar essa visão, dar esse propósito, né, para as nossas vidas. Porque Ele precisa de nós somos a carta viva de Deus, né? Nós somos o evangelho não falado, nós somos o evangelho não pregado. Na nossa vida tem que pregar, tem que falar, né? E então é isso, né? Deus fez essa obra na minha vida. Eu entendo que agora também eu já estou entrando numa outra fase, como se estivesse entrando numa transição. E eu estou buscando muito, né? Eu estou fazendo aquela pós de educação clássica cristã, estou na metade do curso. Eu não sei o que Deus tem proposto para mim para o ano que vem, o que eu vou fazer, se eu vou continuar estudando, se eu não vou. Mas eu quero estar no centro da vontade de Deus, né? Puxa, Cris, mas o que tem a ver isso com dinheiro, né? Você está falando disso? Tem tudo a ver. Porque quando a gente não está no centro da vontade de Deus, a gente fica triste, a gente fica angustiado, a gente quer suprir esses vazios com gastar, com ansiedade, né? A ansiedade deixa a gente meio angustiado, aí a gente gasta demais, come demais, às vezes fica absorto demais com coisas que não nos edificam, não é? Então tem tudo a ver. E quando a gente está no centro da vontade de Deus e entende esse centro da vontade de Deus de verdade mesmo, então tudo fica mais leve, mesmo que às vezes não esteja confortável, ainda que não seja gostoso passar por aquilo, mas ainda assim o Senhor vai nos sustentando e vai nos guiando. Só que também tem a nossa contraparte, que é buscar em Deus, ouvir a voz dele, o que ele tem para mim, o que ele quer de mim. Não são todos os convites que servem para nós, não são todos os lugares que servem para nós. Nós não temos que estar em todos os, né? Não, muitas vezes tem que falar não, não é isso, Deus não é, não, isso não se alinha com o que Deus tem para mim, não é? Então é sobre isso, tá bom? É isso, gente. Basicamente é isso, tá? Estar no centro da vontade de Deus. Por exemplo, uma parte do estar no centro da vontade de Deus é andar em unidade com o marido. E o marido com a esposa. É obediência, é palavra de Deus isso, né? Como que uma casa dividida não subsiste. Um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Então, está falando que de unidade, isso é obediência, estar no centro da vontade de Deus. Às vezes se submeter a viver com o orçamento de um salário e aí fazer todos os reajustes, né? Recebi mensagem de uma pessoa hoje até, e ela falou isso, eu tive que me reorganizar, ela vai educar a sua criança em casa e teve que estar saindo do trabalho, então é toda uma adaptação, por quê? Provavelmente porque o casal chegou conciliou aquela decisão, vamos fazer isso juntos, vamos, e um suporta o outro, um ajuda o outro, você tem que se submeter a um orçamento de um salário só, que muitas vezes é difícil para uma mulher que trabalhava, que ganhava seu dinheiro, mas Deus supre. Quando eu fiquei em casa, que eu parei de trabalhar, eu comecei a me vestir melhor do que quando eu trabalhava. Por quê? Porque eu estava no centro da vontade. Então Deus supriu todas as minhas necessidades de forma gloriosa, como fala em Filipenses 4:9, né? 4:9. Ele supre. Agora, a gente também tem que se vestir com essa roupa de humildade,
entender que Deus supre as nossas necessidades, que o seu marido não é o seu chefe é o próprio Deus. Quantas vezes eu precisava de algo, eu não importunava meu marido, eu não perturbava meu marido, mas eu orava. Eu falava, Senhor, eu preciso. Por exemplo, nós temos uma sala de estudos, né? Então tem uma mesa. Quando nós começamos, tinha uma mesa de dobrável do Walmart, que tinha um Walmart ainda aqui no Brasil, uma mesa de plástico, para mim e para as meninas estudarmos, né? E não era muito confortável. Eu passei 1 ano e meio orando a Deus, pedindo para que meu marido é meio marceneiro, ele sabe fazer coisas, né, de marcenaria. Eu passei 1 ano e meio orando, pedindo a Deus, Senhor, toca na vida do meu marido para que ele sinta o desejo, que ele estava também atribulado, trabalhando muito, né? Eu não fiquei perturbando ele, não fiquei atormentando ele, mas eu fui orar. E aí o que aconteceu? Ele fez o conjunto inteirinho, gente, com a mesa, tem um nicho grande, com 2 prateleiras, e Deus foi fazendo, e eu tenho, hoje é completinho, bonitinho, certinho, a gente tem um conforto ali para mim e para as meninas, né? Então, Deus faz. Se Deus mandou você para um trabalho, parar de trabalhar para ficar cuidando da sua família, Deus supre todas as nossas necessidades de forma gloriosa, não é de uma forma chechelenta, é de forma gloriosa em Cristo Jesus. Só que Deus também nos coroa com sabedoria para que possamos fazer da forma correta. Vamos para o Senhor, Ele é o nosso chefe, não é? Ele não é o nosso marido. Nosso marido é uma pessoa que tem a capacidade de nos abençoar. Mas não é o nosso, Deus é. Ele supre, tá certo? Por isso é importante essa palavra, não é? Deixa eu ver, a Carla falou, meu Deus, não pensei em me ver aqui. Não entendi, Carla. Eu acho que, eu não sei, eu acho que eu tô partilhando isso porque é uma coisa que as mulheres passam por isso. Nós viemos com muitas raízes, né, do feminismo, elas estão entranhadas dentro de nós, né? Então, por acaso, em mim uma coisa coincidiu comigo. Glória a Deus, amém. Então, daquilo que eu passei, e eu tô falando isso, mas eu nem sempre fui assim. Nem sempre tive essa sabedoria, entendeu? Nem sempre compreendi. E, às vezes, cria um ambiente de briga, de disputa, sabe essa coisa que eu falei em uma das aulas que muitas vezes o marido faz o orçamento, ele sai de malvado. Aí eu pedi um negócio para ele não me deu. Minha filha, o orçamento é da casa, é do casal. O casal deve andar em concordância. E o dinheiro é uma arma que Satanás usa para trazer perturbação e briga dentro da casa. Porque muitas vezes nós não fomos ensinadas a lidar com as finanças enquanto éramos jovens. Nós casamos, às vezes nós éramos materialistas. Eu era. Gente, eu era filha única. Então, assim, tudo era para mim. Eu não tinha que dividir nada. Então, foi difícil quando eu casei. Mas a forma que Deus usa é o casamento. Deus usa o casamento como uma forma para fazer a gente entrar na forma de Jesus. Não é? Adelaide falou. Sempre, né? Sempre. O casal Gente, nós podemos ser uma bomba atômica na mão de Deus, ou nós podemos ser uma bomba atômica na mão do Satanás, né? Mas ainda estou em fase de aprendizagem, acho que ele é o momento de entender o que está acontecendo. Tem que parar, sabe? Muitas vezes a gente tem que parar e falar, não vou fazer nada, eu vou limpar a casa agora, enquanto eu vou limpando a casa, eu vou orando, Deus trabalha muito comigo assim. Eu vou arrumar um armário, e aí tá ali, tá orando, e vai falando com o Senhor, move, Senhor, fala comigo, ministra no meu coração, sabe? Porque Deus quer que a gente tenha paz, gente. Às vezes a gente compra uma coisa e fica jogada, não usa. E aí cria uma confusão, uma falta de comunicação, uma briga, né?
por coisa que vai ficar aí. A gente vai morrer, vai levar alguma coisa? Não vai levar nada. E é tão legal quando você tem essa oportunidade de viver isso, de orar e pedir a Deus alguma coisa e o Senhor dá, usar pessoas. Uma vez também eu pedi um negócio, não vou falar o que é, mas pedi um negócio para Deus. Aí Deus usou meu pai para me dar. Nunca, mas não pedi nada pro meu pai da terra, sabe? Nada, mas eu falei com meu Deus, puxa, eu queria. E era uma coisa, um mimo assim, sabe? Não era uma coisa que eu tava precisando. Era um miminho assim. E aí veio meu pai e falou: eu vou te dar. Pai, mas não sei o quê. Não quero saber, eu vou te dar. E me deu, sabe? O Ximena falou: tô nesse momento de reorganizar, decisões importantes exigem isso, não, com calma, sempre. Precisa ir pra cruz, né? Precisa gastar menos tempo ouvindo o conselho de homem e ouvindo a voz de Deus mesmo. E Deus coloca as coisinhas. Deus, o C.S. Lewis falava isso, né? Sobre ordenação dos amores, né? Deus nos ajuda a organizar os nossos amores, né? Não gastar nossa energia, às vezes, com coisa inútil, com briga inútil. Ordenar. O mais importante é olhar para Jesus, né? Principalmente no casamento. Fazer o que é certo. O que o outro está fazendo, o outro é o outro. Deus vai tratar com o outro e a gente vai orando, abençoando. Mas nós temos uma vida de integridade, né? De querer fazer o correto para Deus, para o Senhor, né? Deus está usando você para mim agora, para eu entender que vale a pena. Vale sim. Porque obediência. Gente, não adianta ir para a igreja, levantar a mão, eu tô adorando. É fácil. A adoração mesmo acontece no conflito, na dificuldade, na dor. Isso é adoração. Você entender que você tem um orçamento, que você não vai gastar além do que é para gastar. Ter um coração generoso, ajudar quem precisa. Isso é adoração. No culto também é. Quando a gente tá ali entregando o nosso cântico, também é. Mas no dia a dia que é mesmo. E às vezes se calar e pensar, sabe? Então eu passei por essa metamorfose, né? De Deus me tirar desse mundo corporativo, né? De onde eu ganhava meu dinheiro, que era super independente. E me colocar numa... E eu acho que Deus até fez isso mesmo, porque se não fosse por isso, talvez eu nem estivesse casada. Porque eu tinha uma mente mesmo crente muito complicada, né? Então eu tive que passar por isso para entender a minha submissão ao meu marido e principalmente ao Senhor. Deus mudou meus amores, tem tanta coisa que eu nem ligo mais, não me importo, acho bobagem. Né? E eu vejo que valeu a pena, né? Eu não perdi nada, eu só ganhei. Porque quando Deus pede algo de nós, né? No caso ele pediu minha profissão, eu entreguei, eu não perdi, eu só ganhei. Então é isso, tá? Alguém já tá fazendo orçamento? Gostaria de incentivar. Faça orçamento, tá bom? Deixa eu ver, Clésia. Sobre ser generosa, Deus me mostrou sobre mim que muitas vezes não fui generosa com medo que faltasse para minha família. Dá para entender, né, Clésia? É complicado. Mas assim, tem que ser uma coisa planejada mesmo, sabe? Tem que ser uma coisa assim que você pensa e que você ora. Porque às vezes não é dinheiro. Às vezes não é dinheiro, às vezes é o tempo. Às vezes é o seu serviço. Às vezes é um talento que só você tem, sabe? Então é esse buscar em Deus. Às vezes não é o dinheiro. Não é. Sim, eu comecei a fazer graça ao orçamento, né? Ai, que bom. Glória a Deus. Deus te sustente. Te abençoe. Gente, eu tô vendo assim, Deus tá fazendo uma obra tão tremenda na minha vida. E eu vejo assim que Deus não vai te dar um orçamento grande se você não sabe lidar com o pequeno. A verdade é essa. Não vai.
Porque esse é um teste, é uma prova que que a gente passa. De saber lidar com o dinheiro, entendeu? De ter o dinheiro e falar, não, não vou gastar, não tá planejado, por que eu vou gastar? Não vou gastar com isso, não. Ter planejamento de compras, de roupas, épocas corretas para comprar coisas, livros. Eu falo um pouquinho disso no meu curso Fundamentos, né? Para quem educa em casa. Então, você ter o tempo certo para comprar as coisas, não sair gastando. A gente é bombardeado com propaganda, né? Muito. O tempo todo é compra, 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 necessidade que muitas vezes não existem. Não existem, né? Mas elas ficam ali, não, mas tem que comprar. Não, não tem. Vou dar um exemplo, né? Ah, eu gosto de uma determinada bolsa. Tá bom, mas eu tô usando, né? Tenho duas. Uma pequenininha que eu uso quando eu tô com pressa, só pra pôr documento, o celular, e uma grande. Aí já vem com aquela, ai não, mas eu preciso comprar e não sei o quê. Aí eu coloquei lá na minha lista. Porque na época do meu aniversário, eu compro umas coisas. Meu marido já até sabe, então ele me dá um presente de aniversário. Eu compro umas coisinhas pra mim e tá lá. Então eu falei, vamos ver na época do meu aniversário, ó, talvez vou ver, tá, essa bolsa aqui e tal. Fiz uma listinha lá de possíveis coisas pra eu comprar. E eu vou ter que esperar até o meu aniversário, entendeu? E eu tô fazendo Gente, foi muito terrível. Tô fazendo o desafio com vocês não imaginam o tanto de tentação que eu passei. Isso e aquilo. Não sei mais o que. Tô falando, né? Eu comecei a live falando do sabonete de rosto. Porque, gente, ó, eu tenho um creme aqui, por exemplo. Esse aqui, por exemplo, né? Gente, eu corto no final, porque ele é grosso. No final eu corto ele aqui, ó. Corto. Você abre cheio de creme ainda. Aí você pega e joga fora. Não é uma coisa muquirana de se fazer. É fazer bom uso do que tem creme lá ainda. Eu vou usar, não é? Esse tipo de coisa foi tentação. Gente, desinstala os aplicativos. Olha lá, alguém tá rindo, né? Mas não é. Eu detesto aquele programa, os muquiranos, gente. Eu detesto, aquilo chega a me dar ânsia de vômito. Porque também é pecado, né? Ser desbanjador é pecado, mas ser miserável também é pecado. Mas saber usar o dinheiro não é pecado. Então eu abri lá meu sabonete e tô usando ainda. Quando acabar eu vou comprar outro, né? Então tem que terminar de usar o que tá lá no potinho, né? Mas foi difícil, mas foi bom, porque eu fiquei prestando atenção. Falei, olha. Muitas eu pegava, abria o aplicativo e ficava, olha. Aí deixa eu olhar meus favoritos, olha. Mas por que eu tô gastando meu tempo com isso aqui? Entende? Então, é muito daquilo mesmo, de a gente ser tentado para viver escravo, para não ter um objetivo, para sair gastando e nunca ter um planejamento, não ser escravo, né? É diferente você ter um caminho, você ter um comando, você ter um norte, uma visão, onde você viver Zeca Pagodinho, né? Eu vou gastar aqui, aparece um... vamos sair, por exemplo. Se você tá apertado, vamos supor, tá apertado. Aí aparece, vamos sair ali. Não, não vou. Não vou sair. Não tenho condição de sair. Pronto. Quantas vezes eu falei, não, Adelaide que é prova, né? Às vezes eles chamavam a gente, vamos almoçar, mas já tinha gastado, porque a gente sai uma vez por semana, a gente come fora, né? Uma vez por semana só. E às vezes duas, mas é raro. Normalmente a gente come em casa mesmo. E aí ela me chamava, Adelaide, mas não dá. Quando for assim, eu até falei pra ela, quando for assim, você me fala antes, que a gente planeja. Eu não saio no sábado, mas saio no domingo. Entendeu? Então não é porque aparece a oportunidade, não. Tem gente que é desregrada, e tem gente que vive a vida louca e sai. Não, você não vai andar segundo o curso dessas pessoas, porque elas são
Não tô falando que a D é assim, tá, gente? Não. Mas existem pessoas que são assim. No caso da Adelaide, tenho amizade com ela, então eu falei, Dê, você me avisa. Quando você quiser ir no domingo, aí a gente se planeja, eu vou, porque a gente quer estar junto com vocês, entendeu? Mas existem pessoas, assim, dependendo do círculo de pessoas, a pessoa tem toda hora. Não, não é toda hora, tem que ter ordem. É igual comer. Você vai comer toda hora. O que vai acontecer com a tua saúde? Vai estragar a tua saúde. Vocês percebem que está tudo meio relacionado? É meio um descontrole. E Deus não nos fez para ter descontrole na nossa vida. Deus nos fez para ter controle. Para ser equilibrado, né? Então é isso. Ó, vocês querem que eu fale então dos percentuais? Ou vocês querem que eu coloque na descrição do vídeo? Das caixinhas lá, o que vai gastar? Me fale aí. Queremos, não queremos? A Carla falou, eu fico com a consciência pesada em deixar até creme dental na bisnaga. Creme dental eu não ligo muito não, mas porque a gente vê que as embalagens são feitas para que no final não consiga mais usar até o final, é verdade. Então eu corto. Não, eu concordo. Por exemplo, gente, eu uso, né, pasta sem flúor, né? Eu vou falar Ximena então. Eu uso pasta sem flúor e ela não é barata, mas eu achei outra barata lá na Amazon. Então eu já compro de 6, vem o kit e tal, mas eu aperto até o final, até o finalzinho. Eu vou falar então, tá bom? Aqui é o do Crown, tá bom? Tem o do Dave Ramsey também, que eu coloquei os livros lá no Telegram, não sei se vocês viram, tá? No meu Telegram Cristiane Elias, tá lá eu também uso. Essa é mais barata que eu tô usando. Se vocês quiserem, depois eu trago o nome. E é mais barata, comprei 6, acho que foi. Ai, nem lembro quanto que foi. Porque a da Bonnie é caro, né? Da Bonnie acho que é uns 15 reais, né? Eu paguei bem mais barato. E esse aqui, e tem o do Dave Ramsey também lá, tá bom? O do Dave Ramsey eu achei mais real, as caixinhas, tá bom? Então eu vou falar aqui, a moradia. Você tem que gastar de 25% a 38% da renda. Alimentação de 10% a 15%. Gente, na minha casa não é nem a pau, isso aqui é 30%, e olhe lá, tá? Transporte de 10% a 15%. Seguro de 3% a 7%. Dívidas de 0% a 10%. Então, você não pode passar de 10% de dívida, tá? Entretenimento e recreação de 4% a 7%, vestuário de 4% a 6%, poupança de 5% a 10%, saúde, médico, dentista de 4% a 8%, diversos de 4% a 8%, escola, creche de 5% a 10%, investimentos de 0% a 15%. Mas se eu falei muito rápido, depois eu coloco lá no... Eu vou postar uma foto, melhor, né? Eu vou postar uma fotinha no... Timena, não se preocupa. Eu vou postar a foto nos stories. Aí vocês printam, fica melhor, tá? E aí amanhã eu posto do Dave Ramsey, do livro dele, que eu achei mais amigável. Também aí eu posto a foto, vocês printam, tá bom? Deixa eu beber uma água aqui agora, secou a minha garganta. Alguém tem alguma pergunta? Vocês estão gostando? Tá achando que tá ajudando? Meu objetivo é ajudar, porque esse é um assunto que não é muito falado na igreja, né? E a gente fica penando e não precisa penar. Pode ficar livre, sabe? Ter uma vida plena, abençoada, em paz, né? Tranquila, ganhando dinheiro, investindo, poupando, doando, né? Comendo bem, saindo, dando divertimento para as crianças, tudo isso, né? Só que tudo tem hora, né? Então, o meu objetivo é esse, compartilhar com vocês. Tô pensando, quando acabar esse livro, aí a gente vai falar do livro de mordomia. De mordomia é bala, viu, gente? Meu Deus, eu só baixei a amostra. Veja só, eu não tô no desafio com vocês. Aí baixei a amostra, uma amostra bem grande.
Eu li inteiro a amostra. Falei, eu vou comprar. Só que eu tô lendo outros livros que tratam de outro assunto. Falei, não, eu vou terminar esse livro, aí eu compro o de mordomia, tá? Então tá bom. Alguma pergunta? Senão eu vou encerrar. Qual... Ai, Carla, esse aqui, ó. 5 segredos da riqueza. Que 96% das pessoas não sabem, tá? Tem aí no meu feed, dá uma olhadinha depois. E tem 2 lives anteriores. Tem aí, se tiver ruim de olhar, porque o Instagram não é legal, olha lá no YouTube, tá bom? Tem lá uma playlist Finanças Bíblicas, tá lá. E tem essa capinha verde aqui. E tem a capa do livro lá também, tá bom? Tem uma árvorezinha assim. Tá certo então, minha gente? Mais alguma pergunta? Então, vamos continuar firme no nosso desafio, começando a segunda semana. E o que ficou para trás ficou. Se você não fez ainda, vamos começar agora. E a gente vai ver se estica isso aí. Eu vou fazer acho que até uns 2 meses, mas vamos terminar o primeiro mês, aí a gente puxa mais um mês, tá bom? Tem tanto desafio para emagrecer, né? A gente vai emagrecer o nosso bolso. Vamos emagrecer a dívida, tá bom? Imagina, meninas. Obrigada, Dê, ter vindo, viu? Obrigada, meninas. Deus abençoe vocês. Tenham uma excelente semana. Um beijo no coração. E aí, qualquer dúvida, vocês me mandem aqui debaixo do vídeo, tá bom? E amanhã eu posto o print das caixinhas dos gastos, tá? Amém, Dê. Obrigada, Ximena. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Até mais.